Bom dia, minha gente, bom sábado, 17 de outubro de 2020. Demos uma pausa na semana passada, né? Uma pausa para descansar, teve um feriado, mas hoje a gente está de volta. E vamos até o fim do ano, até o último sábado antes do Natal, a gente tem esse nosso Café Acadêmico Live. E hoje, Ramalho Edições Acadêmicas conversa com uma bióloga. Só esperando ela entrar aqui, a nossa querida Alice Batistuso, que é bióloga, mestre, doutoranda, pesquisadora, vai falar com a gente sobre bem-estar, memória e tantos outros temas. Olha só que legal. Vamos lá, pessoal chegando. Samuel, grande Samuel chegando. Tudo bom, Samuel? Alegria ver você aqui, rapaz. Ó a Alice chegando aí. Vamos lá. Deixa eu chamá-la para nossa conversa. Alice Batistuso. E a Alice já está chegando. Vamos aprender muito com ela hoje, tenho certeza. Tá aí, ó. Bom Tudo dia, bom, Alice? Jefferson. Bom dia, como é que você tá? Tudo Tudo ótimo. jóia? Alice, muito obrigado por atender o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa com você hoje. O Café Acadêmico é uma iniciativa da Ramalho Edições Acadêmicas, que já existe há bastante tempo, né, no formato presencial, onde pesquisadores, escritores, estudiosos e estudiosas, pesquisadoras, escritoras falam sobre suas pesquisas, seus trabalhos. E hoje é um desafio para a gente, viu, Alice? Porque nós aqui somos das ciências humanas e ouvir uma bióloga para a gente é bastante interessante, vai ser bacana. Então, quero, nessa palavra inicial, te agradecer bastante por estar aqui, agradecer quem está nos acompanhando e os seus seguidores, os nossos seguidores, e que eles passem a nos seguir daqui para frente, né? Os da editora passem a te seguir e os seus seguidores passem a seguir a editora e a gente vai trocando conhecimento ao longo desse tempo, tá bom? Obrigado, viu, Alice? Jefferson, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz realmente. Vai ser um papo delicioso. Parece muito distante, mas depois a gente vê que não. Tá tudo integrado, tá tudo junto. Nessas horas a gente esquece de humanas, biológicas. Vai ser um papo para todo mundo. Vai ser muito bom. Que bom, maravilha. Deixa eu aproveitar rapidinho, Alice, só para falar para o pessoal que a Ramalho tem o seu site, está no ar, ramalhoedições.com.br. São obras voltadas para as diversas áreas das humanidades, como eu já falei, né, história, antropologia, ciência da religião, arqueologia, e nós temos já algumas publicações, estão disponíveis, o site está aí, a Aline está colocando, para quem tiver interesse é só dar uma chegada lá, tudo muito fácil, PagSeguro, tem artigos científicos publicados, todas as outras lives, né, anteriores estão lá disponíveis para quem não pôde assistir, sobre os mais variados temas. E, além disso, claro, fica aqui o convite para que as pessoas nos acompanhem nas redes, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram, e assim a gente vai desenvolvendo aquilo que nos é possível nesse tempo de pandemia, né? Alice, vamos lá, vamos falar de você, vamos falar do seu trabalho. Antes de entrar nos temas específicos das suas pesquisas, né, do mestrado, do doutorado, os seus trabalhos no laboratório, eu quero que você fale tudo isso para a gente também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, falasse da sua trajetória, da sua história, da sua formação, desde a graduação, por que você quis estudar biologia. Eu estou sabendo aí que além da biologia tem uma musicista aí, pianista, a gente pode pensar numa outra conversa no Com futuro para falar desse certeza. assunto também. Mas fala para a gente da tua história. Eu Obrigado comecei, na mais uma verdade, vez. imagina, é um prazer, Jefferson, vai ser muito gostoso mesmo. Eu comecei, na verdade, nas humanas, eu comecei em letras, lá na PFLeste, lá na USP. E lá eu me encantei muito, entre vários outros temas, por linguística. E comecei a me interessar pelo processo de formação de linguagens de baleias, que naquela época era feito através de análises de acústica.
Então, pegava as ondas, gravavam, estabeleciam os padrões e viam que dava para fazer, separar em palavras, frases, tinha uma sintaxe, achei o máximo, né? Depois de muita greve, eu migrei para biologia. Nessa época, eu já trabalhava com música, eu toco piano desde criancinha, fiz formação em piano erudito no Conservatório Musical Beethoven, fiz aperfeiçoamento nos virtuosos românticos. Então, fui seguindo essa carreira de música por um lado, né? E a E formação acadêmica por outro. aí eu fui para biologia. Eu entrei na Certo. biologia já sabendo que eu ia trabalhar com comportamento animal. Minha primeira aula de biologia foi uma aula de química. O que vocês vão trabalhar? Etologia. E em 2007, eu tive a oportunidade de estagiar no CEMAS, que era o Centro de Estudos e Manejos de Animais Silvestres. Certo. E lá eu conheci o enriquecimento ambiental. A partir de então, eu venho estudando, trabalhando, desenvolvi uma linha de pesquisa em cima de enriquecimento, passei a ministrar cursos, workshops, palestras em cima dessa ferramenta que eu me apaixonei e que eu descobri que ela é fantástica, não só para os animais não humanos, mas também para os animais humanos aqui, né? Certo. E no mestrado eu trabalhei com uma linha bem diferente, né? Eu fui para um outro lado e no doutorado eu retomei agora o enriquecimento ambiental. Mas a gente vê que está tudo junto no final das contas. Mestrado e doutorado você fez na Universidade Mackenzie. Mackenzie. A Isso. biologia você fez Também foi no ainda na... Mackenzie. Já foi no Mackenzie Foi também. no Mackenzie já, foi no Mackenzie já. Que E o legal. mestrado, né, foi tudo a partir daí. Tá joia. E então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de perto essa pesquisa, né? Tenha um pouquinho de paciência com a gente, tá bom? Que a gente é leigo, tá, Alice? Nesses termos, nessas palavras complicadas, mas que, como você disse, no fim das contas, é tudo muito simples, faz parte da nossa vida, da nossa realidade, do nosso cotidiano. É só uma questão de saber o que é o que cada Exato. palavra significa, para que serve. Então, por exemplo, no mestrado, você estuda a correlação entre um polimorfismo e as funções cognitivas da síndrome de Down. Né? Esse é o tema, o título do seu trabalho de mestrado, da sua dissertação. Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência de pesquisa, os termos que você entende ser interessante explicar com um pouco mais de detalhe, enfim, e o resultado, né? O resultado desse processo. Esse projeto foi muito interessante, eu aprendi muito, eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças e adolescentes com síndrome de Down. E aí eu tive contato com uma outra parte também, com essa relação no caso eram pacientes da Santa Casa, realmente mais humana, mais próxima, que quando você fica muito na bancada, parece muito distante, né? E é isso que eu quero trazer aqui pra gente hoje. O mestrado é o seguinte, eu trabalhei com hormônio tiroidiano. Todo mundo aqui já fez exame de sangue. Todo mundo. E sempre o médico vai lá e pede o tal do TSH, T3 e T4. Que são os hormônios tiroidianos, né? O T3 e T4. Eles são super importantes, Jefferson. Sem ele a gente não faz nada. Bom, ele faz metabolismo no corpo inteiro. Ele é ele que vai ditar como é que vai ser a expressão de muitos genes, inclusive genes relacionados com aprendizado, memória, atenção, tá? Vias que, se estão alteradas, podem encaminhar para uma depressão, podem encaminhar para um quadro de ansiedade. É muito comum no hipotireoidismo as pessoas apresentarem também um quadro de depressão associada, por exemplo. E tem uma enzima que vai transformar o T4, um desses hormônios, no T3, que é o hormônio que de fato é quem manda em tudo. Bom, e aí descobriram um polimorfismo. É uma mutaçãozinha pequenininha nele, tá? Que a princípio não muda nada. Você continua transformando bonitinho, só que descobriu que ele altera a expressão de genes envolvidos, inclusive, com essa parte de cognição, tá certo? E aí o nosso estudo foi o seguinte, a gente, Jefferson, a gente é uma máquina de equilíbrio. O que o nosso corpinho quer é estar em equilíbrio, estar em homeostase. Então, às vezes, se uma coisa está funcionando bem, tem outras que vão e dão um jeito de equilibrar. Então, a gente já viu que indivíduos que a gente chama de desenvolvimento típico, tá? São pessoas que não apresentam nenhuma síndrome ou patologia ou nenhuma alteração de desenvolvimento, eles conseguem equilibrar isso se tiver o polimorfismo. O polimorfismo é normal, ele não é uma doença.
esse polimorfismo. Uhum. Não é assim, ai meu Deus, eu tenho polimorfismo. Não, não é isso. Mas a nossa hipótese era, será que pessoas que já têm um comprometimento, já têm essas vias alteradas por uma outra questão, conseguem equalizar isso ou não? E a gente se preocupou com a síndrome de Down. Tá? Nosso laboratório também trabalhou com autismo, vai sair inclusive um paper agora fantástico sobre isso. Uhum. E no Down, o que a gente viu é o seguinte, que, e essa é uma questão que eu acho muito importante trazer, né? A síndrome de Down, os pacientes com síndrome de Down tiveram uma expectativa de vida aumentada. Isso é maravilhoso. Tá? Aumentou muito a expectativa de vida. Só que você sabia que o grupo que mais apresenta doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer, é a síndrome de Down? Por exemplo, a partir dos 30, 40 anos, virtualmente todos começam a apresentar sinais precoces de demência. Por quê? Muitas vias que são alteradas, por exemplo, no Alzheimer, tá? Também são alteradas na síndrome de Down. Já estão lá, então você tem uma facilitação. E a nossa preocupação era essa, porque esse polimorfismo altera exatamente essas vias também. Então, a gente teria um monte de fator convergindo para trazer um problema lá no futuro. Tá É certo? isso que eu ia te Então, perguntar, né? Exatamente essa coisa. Você tem uma expectativa de vida sendo. Você me corrija se eu usar algum termo que não é apropriado, tá, Alice? Alguma expectativa de vida mais ampliada, vamos dizer assim, uhum. ampliada, porém, você tem outros fatores aí que são preocupantes, Que também certo? vão aparecer mais cedo, exatamente. A gente tem que estar preparado para lidar com isso. E Hoje, aí, como que a gente lida com isso? essa é a pergunta. Então, a gente sabe, no caso da síndrome de Down, que a estimulação ela é muito importante. Tá? Então, ela tem assim uma variedade fenotípica bem grande. Você consegue ter indivíduos com síndrome de Down que são o que a gente chama de muito funcionais. Eles conseguem levar uma Uhum, vida super bem. E aí, eu queria trazer um aspecto que eu vivenciei durante o mestrado que eu achei muito tocante, tá? Que é assim, a uhum. gente sabe que essa estimulação é super importante. E a gente sabe também que tem uma campanha muito grande para tirar o estigma da síndrome de Down e de muitas outras síndromes também, né? Isso é importantíssimo, tem que fazer mesmo, tá? Mas eu acho que criou-se, sem querer, uma falsa ideia, e eu vi isso com os pais, né, quando a gente conversava, de que se eu estimular muito minha criança desde cedo, vai estar sempre, ele vai assim, vai ficar ótimo para sempre, nunca vai ter problema, ou ele vai conseguir fazer o máximo, né? Porque a gente vê adolescentes, adultos com síndrome de Down conseguindo levar uma vida bem autônoma. E aí Mercado a de gente trabalho se abrindo, possibilidades diversas, exatamente, até na televisão, tudo isso, né? O que antes exatamente, havia uma exatamente. resistência, preconceito, aquela coisa toda, né? Exatamente, essa inclusão é importantíssima, ela tem que existir. Né? Mas aí eu lembro que às vezes a gente estava acompanhando alguns pais e vinham alguns assim destruídos, alguns maus, alguns falando assim, nossa, porque tá na sala de espera, vê que tem uma criança do lado que fala, que conversa, que está fazendo balé. Eu lembro de uma que fazia balé, fazia isso, fazia aquilo, e o filho dela não tão bem assim. Mas eu estou fazendo de tudo, eu estou estimulando, e eu não consigo. E aí o pai vem com uma culpa. O pai Hum, vem com aquela culpa de o que eu estou fazendo de errado. E aqui que eu quero chegar e falar para vocês, calma, calma, porque sim, estimulação é importante, mas a gente tem um componente biológico, sim. E esse componente, às vezes, a gente alcança um platô. Tá? Não é o polimorfismo. O polimorfismo ele é uma pecinha desse tamaninho, desse quebra-cabeça enorme. Mas isso é uhum. importante para a gente lembrar que sim, a gente tem componentes biológicos, é muito importante a gente estudar esses componentes para saber como passar por eles. Enquanto isso, não se cobrem tanto, façam o seu melhor, estimulem, mas das coisas que a gente sabe, que a gente vai falar do enriquecimento ambiental, é isso. O enriquecimento ambiental é uma estimulação a partir de variedades que você insere no ambiente. Tá? Então, isso vai Perfeito. ajudar, sim. A gente sabe que isso ajuda. Mas não se cobrem tanto. Né? A gente tem esses É, componentes biológicos, a gente tem que saber lidar com eles também. perfeito. Olha só, vale lembrar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, nossas queridas amigas e queridos amigos que nos acompanham, talvez não agora, no ao vivo, mas depois, né? Muita gente assiste depois também.
que o nosso tema, propriamente, a proposta de nosso tema hoje, a partir das suas pesquisas, das suas experiências de pesquisas, Alice, é tratar disso mesmo, o bem-estar e a memória, né? Uhum. De que maneira que essas questões elas são pensadas, desenvolvidas, formuladas e reformuladas a partir da ciência para que a gente chegue, então, no ser humano, na condição humana, no bem-estar do ser humano. E já que, quero aproveitar o gancho aí, já que você já citou a questão do enriquecimento ambiental, esse foi seu tema, né, de projeto de pesquisa para o doutorado e que você vem desenvolvendo muito bem, já qualificada, e você está aí praticamente prestes aí a A defender o seu defender, sim. trabalho, a concluir e defender, né, e paralelamente o trabalho no laboratório. Fala para a gente um pouquinho, efeitos do enriquecimento ambiental, aí vem um montão de outras coisas depois, né? E mais, o que me chamou a atenção foi o seguinte, mais uma vez preocupada com a questão das funções cognitivas, né? E Exato. aí, fique à vontade, não se preocupe com o tempo, a gente tem tempo ainda, a falar dos detalhes, a falar do objeto, né, de pesquisa, não sei se você usa esse termo também, mas Sim, o sim, com objeto, né, de certeza. pesquisa, a experiência de laboratório, enfim, tudo isso. Fala para a gente dessa experiência rica do seu doutoramento para a gente. O enriquecimento, ele, deixa eu já te explicar antes do que é, porque é um termo que muita gente ainda não está tão familiarizado, né? Ele Eu não foi conhecia, eu não Pois é, conhecia. mas você vai ver que você já viu ele sim, né? Ele é o Pois é. seguinte, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida pensando inicialmente em animais de cativeiro, tá? Em zoológicos, em centros Uhum, conservacionistas, embora tenha uma pesquisa perfeito. científica por trás, já há muito tempo, assim, o primeiro estudo com enriquecimento não se chamava isso, tá? Foi com Vincenzo Malacarne em 1700 e pouquinho, com pombo, tá? Mas que, o que, que ele viu? Ele viu que se você dava um ambiente enriquecido para aquele pombo, ele tinha uma modificação no cerebelo dele, em certas porções do cérebro, e ele fazia algumas tarefas melhor. Isso no século XVIII. Tá? Quando a gente vem aqui para o século XX, por volta da década de 40, o Rebs começou a fazer os estudos em laboratório, experimentais, com essa história de ambientes enriquecidos. Mas, paralelamente, já tinha uma aplicação disso na prática, em zoológicos. Então, a gente tinha duas linhas, certo? Que às Uhum, vezes não se conversavam. Tá? O que é isso? É uma ferramenta de manejo. Tá? É uma série de estímulos que você vai inserir no ambiente daquele animal para que ele possa colocar o comportamento dele em ação. E é isso que é importante para a gente, tá bom? Vamos pensar na gente. A gente tem olhos para ver, a gente tem pernas, a gente tem uma língua que sente bastante gosto, a gente é muito manipulativo, a gente é muito social, a gente tem uma série de comportamentos que são normais, naturais da nossa espécie, certo? E todos os animais têm os deles. Às vezes você é colocado numa situação em que você não consegue exprimir esses comportamentos totalmente. Por exemplo, no zoológico, assim, tem um animal que ele forrageia, ele procura comida, lá ele recebe a comidinha na boca, ele tem que procurar abrigo. Você tem um abrigo lá o tempo todo, tem que defender de predador. Não, você tem toda uma questão de segurança, não tem predador. Então, muito uhum, do que o animal ele pode fazer, ele não faz. A gente fala, pô, mas tô tratando super bem dele, tô dando comida, tô dando. Isso serve para quem em casa aí tem animal de estimação, quem tem cachorro, gato, peixe, papagaio, sabe do que eu tô falando. Mas eu dou tudo bem para ele, eu dou o máximo, a melhor ração, a melhor comidinha, a caminha, tudo lá. Não passa frio, não passa calor. Né? Tudo bem, aí você tem aquele seu cachorro que começa a lamber a patinha ao ponto de começar a fazer ferida. Tenho certeza que muitos ouvintes já devem ter visto ou falado ou passado por isso. Ah, meu cachorro tá lambendo a patinha, não é? Ou às uhum. vezes tem um passarinho em casa, ou tem uma ave, uma calopsita, tá arrancando pena. Isso é muito normal. E aqui, o humano faz o quê? Começa a roer unha? Quem já começou a roer unha? Começa a puxar cabelo? Olha, né? Mas já Ou faz tempo, não faço mais isso não. quem já ficou muito estressado, nervoso e começou a andar de um lado para o outro? Isso daqui a gente Pois chama é. de pacing, né? Começou a andar de um lado para o outro. Isso não é super normal? Pois bem, aí são estereotipias que a gente começa a apresentar. O pessoal da psicologia conhece muito bem.
esses comportamentos anormais, quantitativos e qualitativos, né? E aí, o que o pessoal zoológico viu? Quando você inseria ambientes, deixava o ambiente mais rico, colocava estímulos variados, onde o animal era obrigado a interagir com aquilo, mesmo que fosse para falar, vi, não quero, não vou interagir. Tá? Já ele começava a mudar esse comportamento. Esses sinais claros de mal-estar ou de bem-estar reduzido começavam a desaparecer. Eu lembro direitinho, quando eu estava no SEMAS, que tinham duas macacas, uma era macaco paraguaranha, o Punk e a Rock. Os dois tinham marcas de mordida, eles ficavam se mordendo por conta de estresse, eles tinham vindo de tráfico, tinham sido resgatados, tinham marca de corda na cintura, para você ter ideia. E um deles estava sendo tratado com ansiolítico. E a outra, eu não lembro por qual motivo, não sei se ela não se adaptou, não podia usar esse ansiolítico. Então, a gente começou a dar enriquecimento ambiental para todo mundo. Você acredita que ela melhorou tão bem quanto quem estava tomando ansiolítico? Só de você colocar, e eu vou falar melhor sobre isso, esses estímulos no ambiente, foi o suficiente para começar a parar de ter esse comportamento de auto-mordedura, assim. E imagina isso para um humano também. Ou seja, a gente não pode diferenciar nesse sentido, né? O humano também tem essas reações. E muitas vezes, se você aumentar os estímulos, se você ampliar a variedade de estímulos, você consegue melhorar. Enfim, isso é o que a gente vê em zoológico. Então, você tem estímulos que são classificados como físicos, sensoriais, cognitivos, alimentares, tá? E o randômico, né? Quando você junta tudo. E cada um deles, então, o cognitivos, né? Vai procurar contemplar um determinado tipo de comportamento a ser expresso. Tá? Quando você coloca um alimento diferente do que ele está acostumado, ele vai ter que ir, vai ter que olhar, vai ter que ver a cor, vai ter que cheirar, vai ter que ver a textura, vai ter que experimentar e vai falar gostei ou não. Tá? E vamos guardar essa informação que isso vai ser importante para a gente quando falar de pandemia aí. Né? Então, enriquecimento é isso. Aí o pessoal de laboratório começou a trabalhar muito com enriquecimento e viu que não mudava só o comportamento, mudava também a expressão do cérebro, interferia na histomorfologia, na expressão de genes no cérebro. Então, sabe aquele papo de que neurônio não regenera? Neurônio morreu, ó, esquece, morreu. Então, não é bem assim. Existe realmente uma morte neuronal muito difícil de você conseguir recuperar, mas a gente viu que o enriquecimento ambiental faz um processo chamado de neurogênese, que faz a criação de novos neurônios em áreas específicas. Esses novos neurônios conseguem ser integrados e conseguem adquirir uma função, eles conseguem trabalhar, e a gente funciona na base de neurônio, a gente funciona na base de sinapse. Então, se você tem mais neurônios, você faz mais sinapses, você vai ter um comportamento, né, uma expressão no comportamento. E a gente viu que o enriquecimento, ele gera, né, essa neurogênese em áreas específicas que são relacionadas com memória, tá? Com atenção, com aprendizagem, e também em áreas que vão estar envolvidas em processos como de depressão e de ansiedade. Tá? Por exemplo, no sistema límbico, no hipocampo, na amígdala. Tá? São áreas específicas onde a gente vê uma alta neurogênese e também um aumento na expressão de genes envolvidos com esses processos. Né? O processo de formação de memória, potenciação de longo termo, a tal da LTP, é um processo que envolve muitos genes, a expressão de muitos genes. E esses genes se encontram, trabalhando assim, loucamente. Então, a ideia aqui, nesse trabalho, é juntar tudo. É a gente pegar a experiência prática que eu tenho com isso, mais o conhecimento que a gente consegue na bancada, o aparato que a gente tem para fazer uma histomorfologia, fazer um trabalho de PCR para ver a expressão, né, de como é que estão as proteínas, estão aumentadas, diminuídas, e aí conseguir falar. Enriquecimento. A gente consegue reverter casos em que a gente tem prejuízos? E é aí que a gente traz, né? Então, no doutorado, o que a gente fez? Tem uma condição, Jefferson, que é muito comum para as gestantes, tá? Que é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, ele é uma das disfunções de tireoides mais comuns, né? Quem nunca teve, conhece alguém que já teve, né? Ou Tem até gente perguntando aqui já, viu? Daqui a pouco a gente já vai ver as perguntas, só para falar para o pessoal ficar calminho que a gente já vai responder. Vamos lá, toca o barco. Sim, o hipotiroidismo, eu vi aqui perguntando da obesidade, né? Em humanos está relacionado sim, porque a falta do hormônio tiroidiano faz com que o metabolismo caia. Tá? E o que acontece é que a gente, quando a gente
come de uma maneira muito social, o nosso comer é muito social. Então, às vezes, mesmo que o nosso metabolismo caia, continua comendo normalmente, né? E aí você vai ter um aumento de calorias ganhas, menos gastas, e você acaba engordando. Ao contrário do que a gente vê em rato, porque em rato o metabolismo cai, só que ele para de comer. Então ele emagrece. Ah, Então, sim, no hipotireoidismo você pode ter um aumento de peso, não necessariamente ele é um fator determinante de obesidade. Tá? Isso é algo que tem que ser uhum, visto com o seu endocrinologista, tá bom? certo. Mas o que a Perfeito, gente mas vamos viu lá. é o seguinte, né? Que no início da gravidez, tá? É muito importante que a mãe tenha hormônio tiroidiano para passar para o embriãozinho que está formando. Ele nem tem tireoide, que é quem faz o hormônio tiroidiano, né? Só que ele precisa muito para começar a desenvolver. Estou falando do cérebro, tá? Não estou nem falando do resto. Áreas essenciais do cérebro. Então, se a mãe não tem hormônio tiroidiano suficiente nesse começo de gestação, tem muitos estudos com crianças que mostram que lá na frente, por volta dos 6 anos, 7 anos, elas vão ter problemas de desenvolvimento motor, vão ter um QI mais baixo, vão ter problemas de memória. Quando você faz uma ressonância magnética, eles viam que tinham áreas que estavam comprometidas, né? E aí pensa comigo, Jefferson, como é que é pré-natal no Brasil? Toda mulher tem acesso ao pré-natal? Em Pois é. todas as regiões do Brasil a gente tem acesso ao pré-natal? Né? E muitas E aí vezes a mulher... a gente vai ver os efeitos desse problema lá na frente, quando a criança estiver com quanto? Exatamente. 7, 8, 9 anos, né? E às vezes a mãe nem vai lembrar que tem alguma coisa a ver com aquele hipo que ela teve no começo. Ela não Porque a sabe, é questão verdade. não sabe. Às vezes é o seguinte, vai fazer um pré-natal, em algum momento vai e vai descobrir que tá hipo. E vai começar a fazer o tratamento. Poxa, legal. Não, mas eu fiz o tratamento, eu tomei T4, a tal da levotiroxina, né? Tá, mas Uhum, a partir de que momento você começou esse tratamento? Porque a gente tem uma janela crítica de desenvolvimento. Tá? Então, a nossa preocupação é essa, né? E quem começou um tratamento tardiamente? Ou quem já era hipotiroideia, fazia um tratamento, mas não aumentou a dose o suficiente? Entendeu? certo. Como é que vai ficar a situação dessas crianças? Então, no doutorado, o que a gente pensou foi: isso a gente já sabe que dá problema, isso não é novidade, mas vamos Uhum, induzir, então, um hipotiroidismo gestacional em ratinhas, tá? E vamos avaliar a prole, os filhotes dela. A prole que tá. não tem problema de tireoide. Então, a criança, em tese, que é uma criança que nasce sem problema de tireoide, porque uma hora ela vai formar a própria tireoide e vai começar a fazer o seu próprio hormônio, tá? Uhum, Vamos ver como é que é o comportamento deles. E a gente descobriu que sim, eles apresentam problemas de memória de curto prazo, memórias de longo prazo, e, pelo menos os meus ratinhos, mostraram um comportamento que a gente chama de tipo depressivo, né? Você pode chamar de depressão em si, um comportamento tipo depressivo e um comportamento tipo ansioso. Tá? E qual que é a ideia? Se eu der enriquecimento ambiental, essa técnica de manejo, né? Será que eu consigo, só com as influências do ambiente, só com essas interferências, reverter esses prejuízos que foram causados por uma maneira fisiológica, né? Ou seja, será que eu consigo reverter um prejuízo tão consolidado? Eu já vou dar um spoiler do doutorado aqui, tá? por favor, Que se não a tiver gente problema. deu. Não, não tem. Né? A gente aplicou um protocolo de 2 meses. Então, assim, eu fiz uma gaiola do meu tamanho. Pessoal, eu sou baixinha, eu tenho 1,5 m, tá? E a gaiola era do meu tamanho, tá bom? Com 4 andares, um monte de estímulo. Então, a gente colocou enriquecimento físico, refúgios, casinhas, redes, enriquecimento sensorial. Então, tinha todo um protocolo para inserir cheiros diferentes, gostos diferentes. Tinha um pouco de estresse que você coloca controlado. Não colocava maravilha suja de camundongo, que eles odeiam. Mas só num cantinho. Eles iam lá, não gostavam, enterravam, fugiam para outro lado. É muito importante, né? Tem estresse na nossa vida que é importante a gente lidar. Um pouco de estresse, ele é bom, né? Uhum, E a gente descobriu, depois de 2 meses fazendo, aí eu refiz todos os testes, né? Que reverteu os problemas de memória de curto prazo, de longo prazo, comportamento depressivo e comportamento do tipo ansioso. Isso pra gente, assim, muitos artigos, tem muitos papers mostrando que isso acontece, mas nesse caso, o que foi inovador, o que está sendo inovador, é que é nessa condição específica do hipotiroidismo gestacional, tá certo? A gente viu que nesse caso,
ele, pelo menos por enquanto, quando ministrado na infância, ele consegue reverter esses efeitos. Poxa. A gente está na etapa agora que a gente vai avaliar o que aconteceu no cérebro, para ver se esse comportamento ele se reflete também, né, numa alteração fisiológica, se chegou a ter uma alteração física, né, mudou o número de neurônio, mudou a quantidade de neurônio, mudou o peso, mudou a expressão de proteínas, então agora a gente vai fazer, a gente está nesse processo, né? Então, Perfeito. o doutorado está sendo isso. Perfeito, muito bom. E eu fico imaginando, né, os efeitos positivos de uma pesquisa como essa que você vem desenvolvendo para a gente, depois para o ser humano, para as mulheres, para as crianças, né, nesse processo de pensar todo esse benefício que uma pesquisa dessa tem para a humanidade. E você tocou em alguns termos aí, Alice, que eu gostaria que você, se pudesse, explorasse um pouquinho mais para a gente. Lógico. Por exemplo, essa coisa de que o estresse, ele não é necessariamente, porque no imaginário popular construiu-se essa ideia de que quando você fala estresse, você está falando de uma coisa ruim, de uma coisa negativa. E em algum momento, agora no finalzinho, você fala que não é bem assim, né? A gente precisa até de um pouco de estresse, ou seja, existe algum tipo de estresse que é positivo, ok? Sim, qual seria? Sim. Qual seria, em É que circunstâncias? Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Estresse, depressão, ansiedade, para quem não conhece, normalmente são vistos como conceitos associados, sinônimos. Né? E a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão aí, se não sabem se ficam em casa, se saem de casa, 6 meses, 8 meses nessa loucura que a gente está vivendo. E aí? Como que a gente pensa tudo isso nesse contexto atual, principalmente? O que acontece é o seguinte, lembra que eu falei antes que a gente está o tempo todo interagindo com o ambiente, seja o ambiente externo, seja com o ambiente interno, coisa que acontece dentro da gente, tentando buscar esse equilíbrio, né? Então, o nosso corpo está o tempo todo querendo manter a temperatura. Na hora que você tem fica muito quente ou fica muito frio, o que a gente faz? Vai lá, se cobre, está com frio, tira uma blusa, está com calor. O que você está fazendo? Você está reagindo a um estímulo, você está tendo um comportamento, reagindo ao estímulo, para conseguir atingir uma solução boa para você. Tá? Então, o tempo todo, a gente às vezes está numa situação de estresses pequenininhos. Um estresse térmico, por exemplo. Tá? Ou então você está na rua, está dirigindo, um cara vai lá e te dá uma fechadinha. Isso acontece normalmente. Só que tem situações em que você se vê, por exemplo, em uma situação mais intensa. Essa situação mais intensa pode ser uma situação de perigo, e não necessariamente pode ser uma situação de perigo. Pode ser nossa, estou indo encontrar aquele gato que eu tô saindo, ai, chegou essa mensagem, você sente aquele coração palpitar. Bom, independente do que seja, o estresse ele tem uma primeira fase. Tá? Nessa primeira fase, o que você tem é aquela bomba de adrenalina, sabe? Que faz o seu coração bater mais forte, sua pupila dilata, né? Porque tudo isso, essa primeira fase a gente chama de lutar ou correr, tá certo? Você tem alguma coisa acontecendo e você precisa resolver essa alguma coisa. Então, o seu corpo inteiro se prepara para ir lá e resolver. Tá? E você libera também o cortisol. Bom, é um hormônio que muitas pessoas conhecem como hormônio do estresse. Tá? Que ele também vai participar, vai ajudar você a ter toda essa capacidade para lidar com o problema que está vindo. Seja para fugir de uma situação que esteja te incomodando, né? Um trânsito complicado, vai ter uma prova, vai ter... Ou até uma situação boa, excitante, né? Alguma coisa que te deixa empolgado, te deixa ansioso, no bom sentido, né? Uma entrevista de trabalho. Uma entrevista, exatamente. Enfim. Né? Você fica com a boca seca, não é? Coração bate mais forte. Bom, o que acontece é que essa primeira fase, geralmente ela tem um pico e ela volta. Ela passa. Você resolve e tá tudo bem, tá bom? O problema é quando você não consegue resolver esse estímulo estressor. Você não consegue se resolver com esse estímulo estressor. Você não consegue passar por ele. E a gente chega na segunda fase do estresse, certo? Que é a fase do estresse crônico. Nessa hora o cortisol vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo e começa a interferir em todo o funcionamento do seu corpo. Você começa a ter problema de apetite, você pode começar a ter problema para dormir, certo?
existe uma interação entre o cortisol, que ele passa pela barreira hematoencefálica, tá? Ele está no nosso corpo, ele vai para o cérebro, ele consegue ir para campos específicos, tá? Onde ele vai alterar, eu não vou entrar em detalhes, tudo bem? Mas ele vai alterar a conformação com os receptores de serotonina, que estão muito ligados, né, com a manutenção do humor, digamos, né? Então, se você altera o equilíbrio de alguns neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, você pode acabar tendo disfunções de humor, você pode desencadear um processo de ansiedade, você pode desencadear um processo de depressão, que são coisas separadas, certo? Ninguém está falando assim, ó, você tem um problema de ansiedade porque a sua serotonina está sendo cessada. Não, não é isso. A gente está falando que tem uma relação entre eles, certo? Certo. Perfeito. Então é o seguinte, se você não passa dessa primeira fase de estresse, você entra na segunda, você começa a ter, o seu sistema começa a ficar sobrecarregado. Se você não sai do estresse crônico, você entra numa terceira fase, chama fase de exaustão, onde você tem um colapso do seu organismo, ok? Os seus órgãos não conseguem mais funcionar bem. Você vai ter problemas realmente sérios. Esses problemas vão se manifestar de maneiras tanto fisiológicas como psicológicas, tá bom? Vamos voltar para aquela primeira fase, tá? Você tem aquele pico de adrenalina. A adrenalina, ela é muito importante também para a formação de memória. Ela está envolvida com o processo de formação de memória. Então, níveis pequenos de estresse, níveis que você consegue lidar, eles te ajudam a lidar melhor com a situação, eles te ajudam a resolver problemas mais rapidamente, com maior eficiência, com mais eficácia, tá? Você tem uma recompensa por isso depois, né? Quem aqui já não teve naquela situação que vai ter uma prova no dia seguinte? Ah, não, precisa estudar, vai estudar na noite anterior e, pumba, consegue aprender tudo, né? Então, é aquele pequeno estressinho, né? Agora, a gente sabe que se der um estresse grande demais, o que você tem na hora da prova? Branco. Esquece tudo. Esquece tudo. Isso é um bom exemplo para a gente ver como isso tem que ser balanceado. Aquele pequeno estressinho vai te ajudar enormemente a resolver um problema. Mas se você prolongar ele demais, você começa a entrar em situações mais desfavoráveis, né? Você começa a ter problemas por conta disso. Tá? E agora, na pandemia, a gente está vivendo isso muito bem, né? Porque nós estamos, eu espero, isolados. Sabe que muita gente não está tão isolada quanto devia. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Mas mesmo essas pessoas estão sofrendo os efeitos da pandemia também. Então, o que a gente vê é uma situação em que a gente fica no mesmo ambiente sempre, tá? E falando sempre com as mesmas pessoas, muitas vezes à distância. E a gente tem uma tendência a sempre se voltar para aquilo que nos é conhecido e familiar, né? Então, você vai assistir os mesmos programas, você vai comer as mesmas comidas, você, quando vai pedir comida fora, vai pedir do mesmo lugar, vai pedir o mesmo prato, vai ouvir as mesmas músicas, tá? E a gente, mas ao mesmo tempo, está recebendo as notícias do que está acontecendo, está com o problema do emprego, que você não consegue resolver porque não está na sua mão, não é? Quem está trabalhando remotamente sabe o como isso é difícil, né? E você tem que resolver sozinho, você não está no seu ambiente de trabalho normal, onde você tem uma equipe, né, que pode te ajudar a lidar com as dificuldades, certo? Se você, por exemplo, dou aula também, né? Inclusive, eu não mencionei que eu comecei recentemente, mas eu comecei a dar aula no colégio Sede Borck de Holanda, foi uma experiência maravilhosa de biologia, inclusive foi um estímulo a mais, né, aqui na pandemia para mim, o como tem feito bem. Uma delícia. Mas remotamente, fantástico. né? Remotamente, tudo remotamente. Lógico. Não, a escola tem todo um protocolo, tem todo um auxílio, assim, né, para você conseguir fazer tudo remotamente, é muito bom. Tudo isso que você está falando aí parece, então, que há uma certa dificuldade para uma certa variedade. Exatamente. É isso que você quer dizer, então, que deve haver, então, uma tentativa de variação das coisas, da comida, da música, da programação, até na hora do descanso você tentar alternar, é isso? Exatamente, porque pensa comigo, você está recebendo estresse de todos os lados e muitos que você não consegue resolver.
certo? Uhum. Por exemplo, o estresse de ter que ficar preso em casa. Para muitas pessoas, isso realmente, não, eu vou ficar, eu tô mantendo isolamento total, né? E você não sai para dar uma volta, você não sai para tomar o sol, você não olha outras pessoas, né? Tem gente que mora sozinho, tá certo? Tem pessoas que moram, às vezes, com colegas, com pessoas que não necessariamente são íntimos, né? Tem gente que mora com pessoas que não necessariamente se dá bem e está preso com isso. Então, você não começa a conseguir lidar com os problemas que aparecem. Tá? E aí, o que me vem à mente? Mas e aquele enriquecimento ambiental que a gente dá para animal em cativeiro? Será que a gente não está agora um bando de animal em cativeiro também? E será que a gente não vê que isso, por exemplo, em pacientes com Alzheimer, já se mostrou que o enriquecimento ambiental melhora, né? Uhum. Melhorou os sintomas de pacientes com Alzheimer, o enriquecimento. Então, será que a gente não tem que pegar tudo que a gente aprendeu com isso, todos esses conceitos que o enriquecimento ambiental nos traz, e aplicar nesse momento? Tá? Se eu não consigo lidar com esses estresses que estão vindo de fora, tá? Vamos lidar com os estresses que eu consigo. Então, o tal do bom estresse, certo? Vamos colocar novidades para que eu vá, eu interaja, eu resolva e eu tenha autonomia, eu tenha decisão para lidar com aquilo. Já que tem um monte de outros fatores que agora estão fora da minha mão, que eu não consigo lidar. Né? Então, você tem Perfeito. uma dica que eu posso dar agora olha, pessoal, a gente tem trabalhado em laboratório, não só a gente, mas pesquisadores têm trabalhado há décadas e décadas e décadas com enriquecimento, no mínimo, assim, mais assim, cientificamente falando, com esses protocolos todos de metodologia científica, desde a década de 40, mas tem estudos que vêm do século XVIII, isso não é novidade, a gente sabe que o enriquecimento ele faz essas alterações no cérebro, e não só alterações no cérebro, mas isso se reflete no comportamento, isso reflete no bem-estar, tá certo? Vamos pegar esse conhecimento e vamos aplicar para a gente agora. Ótimo, muito bom. E tentar encontrar atividades que possam estimular isso, né? E nem que seja para fazer igual meu vizinho está fazendo aqui em cima, né? Usar a furadeira bem no sábado de manhã. Olha só, deixa eu te falar. Eu estou pensando aqui numa coisa que a mim interessa muito e eu imagino que o pessoal que costuma acompanhar aqui as nossas conversas todos os sábados, Alice, que é o seguinte, é um terreno talvez um pouquinho complexo para a gente explorar em pouco tempo, né? A gente tem mais 15 minutos, olha só, Uhum. conversa boa é assim, passa, Vai passa rápido. depressa. E o que que acontece? Na filosofia, na história da filosofia, a gente sabe que normalmente houve sempre uma redução do ser humano ou a condição intelectual ou a condição sensorial. Uhum. E essa parte mais emocional do sentimento, da emoção, né, ela sempre foi muito ignorada, né, e é, claro, a gente até tem na filosofia antiga, na filosofia medieval, aqueles que para falar disso apelavam para a questão da fé, da crença e tal, da espiritualidade. Mas do século XIX para cá isso começou a mudar. E aí começou a haver na filosofia um espaço mais privilegiado para pensar o ser humano para muito além do intelecto e da Uhum. sensorialidade. O ser humano também é emoção, também é sentimento. E eu queria que você, se fosse possível, fizesse essa leitura de uma bióloga, né? Como que uma bióloga vê? Porque assim, eu discuto muito com um amigo meu que é veterinário e a gente fala muito sobre essas questões, né? Porque no passado ele também teve esse contato com a filosofia, ele estudou filosofia. E hoje, né, por ter tido essa nova experiência acadêmica de formação, ele atua como veterinário, trabalha tudo já há algum tempo, ele diz o seguinte, não tem nada disso. O ser humano é físico, é corpo, é o que ele pensa e é o que ele sente fisicamente. Então não tem espaço para essa coisa de... E eu queria saber o que você pensa disso. Né? Porque Ah, recentemente eu tive uma experiência de lecionar para uma turma de enfermagem, foi muito enriquecedora para mim, aprendi demais,
uma disciplina chamada ética. E claro, né, para poder tornar a disciplina interessante para as alunas de enfermagem ali naquele momento, eu tratei de questões bioéticas, né? Bioéticas, né? Essas discussões todas que a gente tem aí, temas diversos, relativos a áreas de interesse. E aí a gente percebeu, por exemplo, que há uma insistência em se falar, por exemplo, que você precisa tratar não só da doença, você tem que tratar do paciente, porque o paciente ele não é só a dor, não é só o raciocínio, mas ele também é emoção. Além disso, tem o fator família, né? A Com questão dos certeza. laços familiares. E a gente está vivendo um momento catastrófico na nossa história, que a gente achava que nunca, né? Acho que nunca passou Nunca pela nossa passou por isso, cabeça que a não, gente né? fosse viver isso, né? Isso é coisa dos livros de história, gripe espanhola, peste bubônica, e de repente isso acontece, em pleno século XXI. E as pessoas perdendo a vida, ou as pessoas perdendo pessoas que amam, pai, filho, mãe, e assim. Será mesmo que dá para a gente reduzir, à luz da ciência, da biologia, da medicina, o ser humano apenas à condição intelectual e à condição sensorial? Mas olha, isso está claro que não. E não só está claro, como tem uma declaração sobre isso, tá? Sabe, tem um termo que eu acho engraçado que ele é muito pouco utilizado, eu acho que devia ser mais, né? Que é ciência. Né? O que é ciência? É a capacidade que os seres têm de sentir sensações e sentimentos. Tá? A gente vem desde, né, o Descartes trouxe a teoria mecanicista, em que os animais eles eram apenas juntos, como se fosse uma fabricazinha, juntos o sistema digestório de um animal, de um pato, na verdade é uma conexão de tubos, até parecido com o nosso, mas não tem nada mais, porque falta ali a alma. Então, essa teoria mecanicista, não sei como, ela ainda perdura em algumas cabeças. Mas, em 2012, teve assim um evento fantástico em Cambridge, tá? Que foi feita a declaração sobre consciência de Cambridge, por uma carta redigida por diversos neurocientistas e cientistas proeminentes, inclusive o Stephen Hawking. Ele estava nessa conferência, ele ajudou a redigir, ele assinou, que ele fala o seguinte: não se pode mais falar hoje que não sabemos que os animais, e eu quero falar animais porque se isso vai para animal, imagina só para a gente, né? Não são seres sencientes. Os animais são seres sencientes, os vertebrados, ele coloca os vertebrados superiores, né? E os polvos, isso é muito engraçado. Os artrópodes, por exemplo, eles ainda não têm, assim, a gente não consegue botar a mão no fogo. Mais de vertebrados, isso inclui a gente, nós temos seres sencientes. Não se pode dizer que não sabemos mais disso. Tá? Ou seja, nós não somos só um aparato fisiológico. Esse negócio daquela conexão up-down, né? É up-down ou down-up? Não existe mais. A gente sabe que é uma integração, que ela é o nosso comportamento é um resultado de uma interação que não é quem veio primeiro, mas os dois funcionando juntos. E a gente sabe que as emoções, elas são frutos disso, elas são frutos de percepções individuais sobre estímulos externos e internos, né? A maneira como a gente lida. E isso, falar simplesmente que nós somos frutos de uma interação entre neurotransmissores, é reduzir o que é uma tristeza, reduzir o que é a raiva, reduzir o que é amor. Não é. Nós não somos uma sopa de neurotransmissores. Bom? Sim, eles estão envolvidos. Sim, essas estruturas são essenciais. A gente sabe que se lesionar certas áreas, a pessoa realmente não vai ter vai ser incapaz de ter certos, vamos colocar sentimentos, talvez, né? Ou vai mudar muito o comportamento dele, né? Lembra aquela história do Nicholas, né? Com a barra de ferro, né? Tem todas as histórias que mostram isso, mas o que é importante é a gente entender que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são frutos da nossa percepção e compreensão do mundo interno e do meio externo. Quanto mais a gente compreende os dois, melhor a gente consegue lidar com eles. A gente não pode ignorar que a gente tem um aparato biológico que também está medindo isso. Não pode simplesmente falar, não tem nada a ver. Né?
inclusive, né, eu brinco muito isso, eu tenho um amigo psicólogo, eu falo bastante disso, poxa, às vezes o cara chega no seu consultório uma baita depressão, pede um exame de tireoide dele, e se o cara chega no endócrino com uma baita depressão, pede também um acompanhamento psicológico dele. Vamos trabalhar em conjunto vocês dois, por favor? Exato. Pois é, exatamente. É exatamente isso, porque não se trata de você apenas negar, né? O que me preocupa é isso. Não que esteja negando a condição do ser humano, né? Em toda a sua complexidade, né? E nesse caso em particular, os sentimentos, as emoções, o medo. Eu me lembro que nessa disciplina nós trabalhamos muito a questão da quase morte, né? Como que você lida com o paciente, com a família, e o paciente lúcido, consciente, mas naquele estado de quase morte. Muito. E aí você simplesmente reduzir, ainda que você saiba que exista, mas ignorar isso como se isso pudesse, como se isso não pudesse trazer algum benefício para a pessoa, mesmo que nesse estágio terminal, eu acho que é um pouco demais, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, né? E aí você deixou muito claro ao longo da sua fala com a gente hoje aqui, Alice, que há uma interação, né? E eu acho que você fecha com chave de ouro agora quando você fala que as especialidades precisam conversar mais, né? Com certeza, elas precisam dialogar, elas precisam dialogar mais, né? É aquela coisa da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, para que a gente possa ter mais avanços, cada qual em sua área. A gente só vai avançar quando a gente se abrir para esse diálogo, né? Exatamente, e, as áreas assim, têm que se apoiar, né? E parar com essa briga, né? Por exemplo, eu vejo muita briga quando eu trabalho com bem-estar, com memória, com o pessoal da psicologia, às vezes. Fala, não, mas não tem que estudar o que está acontecendo no cérebro. Eu falo, como não? Você tem um cérebro. Né? E se você tirar esse cérebro, você não vai ter comportamento nenhum, acredite em mim. Né? Perfeito. Então, e você que Não, pode falar. Não, então é isso. E quem trabalha com a parte da neuro tem que parar também e entender esses conceitos psicológicos que a psicologia traz, tem que entender a filosofia, tudo que a filosofia pode nos oferecer também, para que não seja simplesmente um conhecimento técnico, só bruto. Não, a gente tem que pegar tudo isso e contextualizar e aplicar. E no meu caso, eu acho que eu sou uma bióloga bem bióloga. Para mim não tem muito humano e animal, não. Para mim a gente está tudo no mesmo saco. Né? Assim, aplicar para todos. Aplicar para todos. Todos E além de bióloga, é pianista, musicista, e você sabe que a música ela também pode desempenhar um papel terapêutico importante Mozart, nesse né? processo. Aí a questão da gente ter uma outra conversa sobre isso, né? Nossa, e colocar a não. música e a biologia para dialogar, eu acho que a gente vai conseguir aprender Você sabe muito. que eu estava desenvolvendo um projeto em 2012, foi uma época que eu fiquei na USP, lá na Neurociência e Comportamento. Eu fiz um estágio de aperfeiçoamento lá, comecei a fazer o mestrado lá, depois saí quando engravidei, uma breve historinha, né? E lá eu ia começar um projeto sobre justamente como que a música influencia em certas aptidões, né? No treinamento do músculo. E esse efeito Mozart é genial, né? Pra gente falar como é que a música altera não só nossa percepção, mas altera também nossas habilidades, altera nossa Dá tempo de falar um compreensão. pouquinho, se você quiser. Quiser falar um pouquinho desse A efeito. gente tem Explicar 6 rapidinho pra gente. minutinhos, mas Tem, dá. né? Música é muito complexo. O ato de você ouvir música é um ato muito complexo, certo? O processamento da música, para aquilo deixar de ser só um ruído e fazer um sentido, ele passa por um processamento muito complexo. Então, não só cerebral, mas também de integrativo, de você associar esse estímulo que chega com as suas memórias, com os seus gostos, com a sua percepção individual. Então, a maneira de você lidar com isso exige que vários aparatos estejam em funcionamento. Tentando resumir muito. Então, o ato de ouvir música, ele é um grande estimulador. Tá? Ouvir música é um estimulante cerebral enorme. E você consegue desenvolver e melhorar áreas relacionadas à memória, por exemplo, com isso. Não à toa a gente consegue decorar muito mais letras de música que a gente escuta poucas vezes, o que não acontece com a mesma facilidade em relação a outras pegar coisas. Pegar um texto qualquer, né?
Um texto, E, e o que a gente vê esse tal do efeito Mozart, a ideia é que se a gente colocar música para bebês na barriga da mãe ouvir, isso gera alguma diferença? Tem essa. Já viu aquela coisa da grávida colocar o fone de ouvido? E você dá Uhum, música para crianças ouvirem, desde cedo, diferentes tipos de música. E também tocar, né? Gera alguma perfeito. diferença? Sim, você tem um aumento na neuroplasticidade enorme, e o que você ganha com a prática da música, tanto de ouvir como de tocar um instrumento, esse ganho ele se reflete em outras habilidades suas. Então, num ganho motor, num ganho de associação, num ganho de aprendizagem. Tá? Então, o que você ganha Maravilha. aprendendo música, você, na verdade, você usa para outras funções. Muito, muito, muito brevemente, é isso. Né? Mas a Que gente bom, pode mas a explorar gente isso pode mais uma outra profundamente. vez. Ó, Alice, eu quero te agradecer demais por essa conversa tão agradável, tão gostosa. Aprendemos muito. Eu sei que a gente teria muito mais ainda a aprender com você, quem sabe em outras oportunidades. Fica já o convite aqui para que a Muito gente possa. obrigada. Quero aproveitar, deixar o meu beijo aqui para dois amigos em comum que nós temos, que graças a eles a gente está aqui conversando hoje, que são a Thaís, o Samuel, né? E um beijão para eles. Thaís, essa hora não está podendo assistir, Ah, mas mas daqui a espero pouco que ela ela vai assista. ver, daqui a pouco ela vai ver. Então fica o nosso beijo para eles, um Com agradecimento certeza. enorme, Grandes né? amigos e grandes cientistas também. Exatamente. E a palavra é tua para se despedir das pessoas, para agradecer também àqueles que te conhecem, te seguem e generosamente nos acompanharam aqui. Quero agradecer demais a todo mundo que nos acompanhou. Jefferson, muito obrigada. Realmente foi muito gostoso. Nada disso eu conseguiria hoje, né? Sem uma pessoa que é muito importante na minha vida também, minha grande orientadora, doutora Miriam Oliveira Ribeiro. Ela que me propiciou todo esse conhecimento, me abriu espaço no laboratório. Eu tenho muita sorte de fazer parte de um laboratório tão fantástico, né? Todo Uhum. mundo que trabalha lá desenvolve pesquisas muito interessantes, muito importantes, é um grupo muito bom. Então, vale muito a pena sempre ficar de olho no que o pessoal lá está fazendo. Tá? Thais é uma pessoa fantástica também. Eu, inclusive, a gente fazia parte desse mesmo laboratório. Né? Foi minha colega lá, minha colega de biologia. Legal. Né? Eu espero que todos tenham aproveitado. Qualquer Tem dúvida, se quiser certeza. depois falar comigo, tirar, fica à vontade. E eu quero só deixar um último recado para todo mundo nesse momento, que é, pessoal, insiram variedade na vida de vocês. Tá? Coloquem estímulos variados. Vai pedir pizza? Você sempre pede pizza no sábado? Tudo bem, muda o sabor. Né? Um sabor, pelo menos, Muda né? o sabor, pelo menos. Tá? Vai ver um tipo de filme que você nunca viria antes. Até para não gostar, até para você falar assim, nossa, não gostei, nunca mais quero ver isso na minha vida. É importante a gente fazer coisas que a gente também não gosta e conseguir lidar com isso. E daí você tem aquela emoção, né? De passei por isso. Como dizia o grande Adoniran Barbosa, vareia, né? Vareia! Vareia, vareia. Vareia! Querida, muito obrigado, viu? Grande beijo para Obrigada a você, você Jefferson, foi ótimo. e a gente vai se vendo aí, vai se falando. Um grande Com beijo para todo certeza. mundo. Obrigado, obrigado, gente. Tchau, tchau.